Após 400 anos sem um representante de Deus, sem um profeta em Israel, o Senhor preparou João Batista, a voz que clama no deserto, sem ter nenhum vínculo com o templo, com a religião judaica, sem nenhum vínculo com sumo sacerdote, sem nenhum vínculo com o sinédrio. E as pessoas saíam das suas comunidades para ver a pregação de João Batista no deserto. É engraçado que Deus não se manifestou através dos sumos sacerdotes, através do templo, através da religião judaica. Não. João Batista teve que se desligar totalmente. Ou você pensa que foi fácil para João Batista? Seu pai era sacerdote, automaticamente ele seria sacerdote, cheio de pompa, de honras, de status. Mas João Batista preferiu desligar-se totalmente do sistema da religião para ser o porta-voz, o precursor, o anunciador do Messias, Jesus Cristo. E quando o Verbo de Deus, Jesus Cristo, nasceu, nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote foi revelado para eles do nascimento de Jesus, sendo que eles tinham a Torá, eles tinham o Pentateuco, eles tinham os pergaminhos nas mãos, mas mesmo assim ficaram totalmente alheio do acontecimento. E Deus se revelou a uns rebanhos de pastores que pastoravam ovelhas, pessoas simples, para anunciar as boas novas da salvação. Aos 12 anos, Jesus foi ao templo, não para cultuar a Deus ou prestar um culto segundo a liturgia do sistema da religião judaica. Ele foi ali simplesmente para dar testemunho da verdade que era ele próprio. E com 30 anos de idade, Jesus iniciou seu ministério. E ele leu o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para pregoar liberdade aos cativos, soltar a visão dos cegos. E quando ele leu esse texto e disse que se cumpria as escrituras no meio da religião, do grupo da religião, do sistema da religião,
o que eles quiseram? O que eles fizeram? Levaram Jesus até um precipício para lançá-lo ele, e ele se ocultou e saiu do meio deles. Em nenhum momento Jesus foi ao templo para adorar a Deus, aquilo que eles chamam de casa de Deus, de morada de Deus. E que de morada de Deus existe um lugar que podemos chamar de casa de Deus, de morada de Deus. A terra é os cabelos dos seus pés, o céu é o seu trono de glória e de poder. Jesus ia ao templo para saquear o povo que vivia acorrentado na religião, porque a religião, ela aprisiona, ela acorrenta, ela coloca uma mordaça, ela cega o entendimento das pessoas. E todas as pessoas que ouvia Jesus falar era obrigado a abandonar o sistema da religião. Pedro, após convertido, ele não subiu o templo da Porta Formosa para cultuar a Deus. Era a 9ª hora de oração, mas ele foi para pregar a graça, a bondade, as boas novas de Jesus Cristo, até quando pôde. Paulo, após convertido, ele não ia à sinagoga, ele não ia ao templo para cultuar a Deus, ou para chamar aquele lugar de casa de Deus, ou de morada de Deus. Estevão foi levado para o Sinédrio, e lá ele disse que Deus não habitava naquela estrutura feita por mãos humanas. E o Sinédrio, o sumo sacerdote, se encheram de ira, ficaram furiosos e o mataram. Esses homens que dizem ser representante de Deus. Você não sabe quanta ira há nesses que se dizem ser representante de Deus. Dura coisa é cair na mão de homens que são proprietário e dono de instituições, que são chefe de instituições. Questione a sua autoridade. Tente questionar coisas simples, ou tente falar para ele que aquilo não é verdade. Se você estiver vinculado a eles, se você estiver no sistema, te prepara, porque você será caçado, você será espisoteado, caçado assim como Saul caçou Davi para o matar, para destruí-lo, porque eles se assentam no lugar de Deus e se acham representante de Deus, mas o ódio e a ira por ser questionado, por não concordar com a prática do sistema da sua instituição, dos seus dogmas, você paga um preço tremendo. Eles diziam: vejam quanta multidão
o acompanha e ele de nada tira proveito. Enquanto isso, eles iam nas casas das viúvas para saquear o dinheiro das viúvas com preceitos de orações, com o estendimento das suas roupas para se mostrar mais santo. Mas veja os apóstolos, primeira pregação, 3.000 almas, mas as almas, pessoas, não era fonte de lucro para eles. Imagina 3.000 almas. Poderia separar entre eles, mas eles não pregavam dízimo, eles não pregavam voto, campanhas. Não. O foco deles era outra coisa, assim como o foco de Jesus era outra coisa. Filipe desce a Samaria, e Samaria é saqueado pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo. Mas Filipe não ficou ali com aquela multidão, não abriu uma igreja, não abriu um ministério com CNPJ para lucrar dos dízimos e das ofertas. Não existia isso. Começou a existir isto depois de 300 anos. Paulo nunca cobrou dízimo. Paulo nunca fundou igreja. As pessoas que ele levava o evangelho e se convertia a Cristo, e que as pessoas que se convertem a Cristo é batizada em um espírito, formando o corpo espiritual de Cristo Jesus, essas pessoas é chamado de igreja. E ele escrevia as suas cartas às comunidades convertidas, que ele chamava de igreja, porque a igreja são pessoas. Então Paulo não saiu fundando igreja, não saiu abrindo ministério. A igreja foi fundada por Jesus Cristo, a rocha eterna. Isso que é a igreja. Não é instituições religiosas. Não, isto não é igreja. Isto é cassino. Isto é empresa disfarçada de igreja para saquear os seus bens, para ser sustentada por você essa empresa. Funciona como uma empresa. Existe o pastor presidente, o dono da empresa, e existem os colaboradores, os pastores auxiliares. Existe uma prestação de conta, existe uma tesouraria. Funciona como uma empresa e é uma empresa. Certa vez, quando eles dizem onde você trabalha, você vai perguntar onde você trabalha, alguém que é funcionário, ele disse: eu trabalho nessa instituição. E é assim que funciona. Mas a igreja de Jesus são pessoas, não é uma instituição. Então Jesus não tinha nada a ver com templo, Jesus não tinha nada a ver com sinagoga. Ele ia lá para saquear essas almas que estavam acorrentadas no sistema da religião. Essa é a verdade.